Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem e animados para começar essa disciplina de Ciência dos Materiais, uma disciplina dos termos finais do curso. Então, vocês já maduros, né, nos conhecimentos da química, da física, então eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante dessa disciplina e enxergar a importância dela, tanto na área da química, né, como também no dia a dia de vocês. Bom, pessoal, acho que dispensa apresentações, né? Nós já estamos juntos praticamente há 3 anos e meio, 4 anos, então acho que dispensa apresentação, mas gostaria só de ressaltar que a área parte do meu doutorado e também dos projetos que eu desenvolvi depois do doutorado envolviam materiais. Então, o estudo de materiais poliméricos e principalmente a caracterização dessas substâncias utilizando espectrofotometria, tanto de absorção no UV visível, como também de uma espectrometria que a gente chama de Raman, e de absorção no infravermelho. Então, foi um período de bastante aprendizagem, e para mim é um prazer voltar para a sala de aula, né, estar na sala de aula conversando sobre materiais e sobre ciência dos materiais. Então, que eu consiga transmitir para você todo esse conhecimento e esse carinho especial que eu tenho também pela área de materiais. Vocês já devem ter visto que a disciplina ela tem uma carga horária de 40 horas, e que então é composta por 2 módulos. O primeiro módulo começando no dia 14 e finalizando no dia 10, e um segundo módulo começando no dia 5 de maio, né, e finalizando no dia 3 de junho, e que depois disso tem os dias de avaliação. Então, existe aí a importância das ciências dos materiais e uma frase muito característica dela, que é do Smith, um dos precursores do estudo de ciências de materiais, que na verdade vocês vão ver que a ciência dos materiais é uma ciência interdisciplinar, que envolve a química, que envolve a física, que envolve as engenharias. Afinal, a gente não tem engenharia sem materiais. Então, se a gente pensar na engenharia civil, na engenharia mecânica, na engenharia química, na engenharia de produção, qualquer engenharia que a gente pensar, a gente tem muito dos materiais envolvidos, né? Então, a frase dele diz que materiais, quanto melhores forem, melhores serão as obras da engenharia nas mais diversas áreas de aplicação. Por isso, todas as engenharias são, ou né, deveriam ser, em um certo grau, engenharia de materiais. E, na verdade, realmente isso acontece se a gente for pensar no que está envolvido em determinadas engenharias. Então, aqui, para exemplificar, eu coloquei um motor de carro, né? Então, tem as partes tanto metálicas como também as partes plásticas hoje, e também cerâmicas, né? Se a gente for pensar em alguns materiais que são semicondutores. Aqui, um equipamento, uma operação unitária, que é um equipamento chamado autoclave, que envolve altíssimas pressões e altas temperaturas. Então, que a gente precisa saber exatamente qual tipo de material que está sendo utilizado, a espessura dele, a característica dele. Aqui uma exemplificação de tecidos, que hoje nós sabemos que tem tecidos naturais, continuam tendo tecidos naturais, como algodão, a seda, mas a gente tem uma gama enorme de outros tecidos provindos de materiais poliméricos, né, como o nylon, como os poliésteres, microfibra. Então, todos esses são materiais, são tecidos provindos de fios poliméricos. Aqui o exemplo de alguns materiais metálicos, aqui só para caracterizar as Olimpíadas do ano passado, que tinha uma discussão aí com relação à composição das medalhas, se a medalha de ouro era ouro mesmo, se a medalha de prata era prata mesmo, né? Então, aqui para exemplificar a presença de um lugar mais inusitado, e sem contar tudo que está por trás de esporte, né? Então, desde das vestimentas específicas para cada um deles, os tênis utilizados, os equipamentos, o acessório, então a gente tem aí de toda a gama. Aqui, alguns exemplos também de materiais cerâmicos que são utilizadas também nas mais diferentes áreas, inclusive na área médica e área odontológica, né, que vem fazendo revoluções aí, tanto da parte ortopédica, como nos tratamentos ortodônticos,
que envolve resinas, que envolve fios metálicos, e então acessórios, né, dos mais variados tipos. E claro que a gente não pode deixar de falar sobre a relação que existe entre os materiais e o meio ambiente. Então, hoje visa buscar materiais que tenham processo de degradação mais intensos, vamos dizer assim, para que a relação de vida útil desse material e também o tempo que ele fica no meio ambiente seja algo não acessível, mas que seja algo importante, né? Na verdade, é importante, né? Porque às vezes o material plástico, por exemplo, como aparece aqui nessa cena, que ele tem um tempo de vida útil, ele é apropriado para determinadas aplicações, mas ele fica depositado no meio ambiente quando ele deixa de ser útil, né? Então, a preocupação com a degradação, com a disposição final desse material, ou até mesmo de uma reutilização desse material para que ele não fique depositado aí no meio ambiente. Então, com isso, pessoal, qual que vai ser o objetivo do curso? Vai ser desenvolver habilidade no que se refere à composição, seleção, caracterização, utilização dos materiais nas mais variadas áreas. Então, a química, sendo uma ciência que estuda a matéria e a transformação da matéria, a gente vai estudar o material, né? Saber composição para poder entender as propriedades e aí determinar a aplicação. Proporcionar aquisição de conhecimentos em ciência e tecnologia dos materiais, capacitando a reconhecer, classificar, selecionar e até mesmo propor novos materiais que colaborem com a resolução de impactos ambientais frente aos materiais convencionais. Então, isso é uma linha de pesquisa muito forte dentro das universidades e dos institutos de pesquisa, que visam criar novos materiais para os mais variados fins, mas sempre pensando na questão do impacto no meio ambiente. Então, serão desenvolvidas algumas habilidades, né? Então, saber da importância do porquê que na matriz curricular a gente tem uma disciplina de ciência dos materiais, diferenciar os principais tipos de materiais, que eles estão divididos em 3 grandes classes, que é os materiais cerâmicos, metálicos e poliméricos, e que isso, cada um deles, a aplicação e composição, tem a ver com o tipo de ligação química, que isso a gente já sabe bem, né? Explicar as características desses compostos iônicos e moleculares que estão relacionados às ligações químicas envolvidas, estudar um pouquinho, né, reconhecer e identificar a estrutura cristalina desses materiais, porque a gente vai estudar material sólido, e muitos materiais, eles são cristalinos, ou seja, organizados, ou outros completamente amorfos, e isso impacta diretamente na aplicação deles. Falar um pouco sobre os materiais poliméricos, né, as diferenças que existem entre os diferentes materiais poliméricos, saber das propriedades físicas e químicas deles, também dos materiais ferrosos e não ferrosos, definir materiais cerâmicos e as aplicações, descrever a composição de nanocompostos, na verdade, primeiro compósitos e depois nanocompostos, falar um pouquinho sobre biomateriais, voltar a falar sobre os polímeros, né? Então, as diferenças dos termofixos, termoplásticos e elastoméricos, que são eles que estão presentes no nosso dia a dia de uma maneira intensa. Basta você olhar aí ao seu redor, você vai ver a quantidade de materiais plásticos e poliméricos, né? Porque, na verdade, todo material plástico é polimérico. A gente vai falar sobre isso. Os materiais cerâmicos e os materiais metálicos e também as ligas metálicas. Então, basicamente, a gente vai sair da disciplina sabendo, né, sobre esses assuntos, que parece bastante, né, pessoal? Mas é bastante, mas eu tenho certeza que vocês vão dar conta, porque também é muito interessante e muito atual esse conteúdo. Então, a gente vai seguir a metodologia padrão do ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, divididos em 2 módulos, e depois cada módulo, né, com o tema, a web-aula, a aula ao vivo gravada, que fica gravada, né, os materiais de referência. Como é assunto muito atual, pessoal, eu acabo colocando algumas matérias para vocês, alguns artigos científicos envolvidos, né? Então, a gente segue essa estrutura.
Lembrando que as atividades avaliativas, eu gosto muito de atividades mais ativas, né, que vocês falam, que vocês expressam o conhecimento que vocês adquiriram, né, então elaboração de vídeo, próprio questionário, construção de mapa mental, podcast, que foi uma atividade que eu apliquei numa outra disciplina, e foi muito legal, porque foi uma conversa entre duas pessoas, né, então vamos ver se eu consigo encaixar ela aqui nessa disciplina. O sistema Aprender, que já está pronto para vocês, né, com as unidades de aprendizagem lá, lembrando que cada unidade de aprendizagem tem o conteúdo teórico, tem um teste para vocês fazerem, tem as referências bibliográficas, então é muito importante que vocês realmente usufruam dessas unidades de aprendizagem, das nossas aulas ao vivo e também da atividade avaliativa proposta, que lembrando que a atividade avaliativa, ela é uma forma de busca de conhecimento, né? Então, ela colabora aí na fixação dos conteúdos e no entendimento dos conteúdos. A avaliação, como serão 2 módulos, né? Cada módulo vale 20%, mas como acaba sendo bastante conteúdo, eu acabo dividindo em 2 atividades, a participação nas aulas ao vivo e a avaliação presencial obrigatória, e contando 52%. Então, essa disciplina ela é formada por provas, né? Então, a gente faz uma prova presencial. E aí, a média 6 está aprovado, abaixo de 6 tem a possibilidade de fazer o exame, e depois, após o exame, se tiver a média 5, é considerado aprovado. Não vou nem comentar do reprovado, né, pessoal? Então, aqui as referências bibliográficas, lembrando que todas elas presentes na biblioteca virtual, então é muito importante que vocês acessem, estudem lá, pelas referências, pessoal, que os clássicos da ciência dos materiais estão disponíveis para vocês nas bibliotecas virtuais, então é muito importante que vocês usufruam dessa ferramenta importante, né, porque, na verdade, as aulas e as unidades de aprendizagem acaba sendo algo resumido, e o livro que tem, então, todos os conceitos importantes envolvendo na disciplina. Então, só para fazer um checklist final, né? Então, a disciplina, 2 módulos, começando dia 14, finalizando dia 10 de maio. O segundo, começando dia 11 de maio, finalizando dia 3 de junho. As nossas aulas ao vivo já estão agendadas, então, rapidinho, na primeira semana, dia 15, que é uma terça-feira, 15 de maio, desculpa, 15 de abril, e depois dia 20 de maio também, que é uma terça-feira. Então, já podem marcar na agenda. E lembrando das avaliações, né? Então, vai haver prova presencial, lembrando que vocês podem escolher os dias, do dia 5 ao dia 9 de junho, a segunda chamada, dia 18, e o exame, dia 26, para quem precisar. Então, lembre-se, pessoal, é muito, muito importante que vocês realizem as leituras dos materiais disponíveis, assistam as videoaulas e façam as atividades avaliativas. Então, para que a gente tenha uma eficiência aí no todo o processo de aprendizagem e também atinja os objetivos da disciplina, né, e que ela seja realmente capaz de desenvolver as habilidades e competências que a gente espera dessa disciplina, certo? Então, eu desejo sucesso para vocês nesse bimestre e que vocês possam usufruir ao máximo possível da disciplina. Os meus contatos, preferencialmente diretamente pelo Aprender, por e-mail e, em último caso, pelo WhatsApp, certo? Então, sucesso para vocês, pessoal, e até a nossa primeira aula ao vivo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.